Tudo bem, pessoal? Bom, a série de vídeos agora vai trabalhar com fármacos ali, né, para obesidade. Tanto fármacos utilizados legalizado, né, protocolado, quanto alguns off-label, algumas combinações off-label que já estão sendo testadas em trials, que já estão sendo tentadas ali para obesidade, tá? Bom, o vídeo de hoje é sobre a sibutramina. Bom, esse fármaco que é tão falado, né, tão divulgado, basicamente, ela inibe a recaptação tanto da serotonina, do neurotransmissor serotonina, quanto da noradrenalina. Tá? O que vai acontecer? Ela vai aumentar os níveis de noradrenalina e de serotonina. Com isso, você tem uma elevação, uma maior saciedade, né? Então, ele é sacietogênico. Bom, o que acontece? A sibutramina, os estudos mostram que em 6 meses, a média de perda de peso é 7%. Tá? E o que acontece? Você tem que manter essa droga mais ou menos por 1 ou 2 anos. Por quê? Porque, caso contrário, acontece aquele efeito sanfona. Tá? Outra questão interessante é a seguinte. O paciente que não tem uma resposta ali em 1, 2 meses, geralmente ele não tem resposta à droga, é melhor a suspensão desse tipo de droga, tá? Bom, em relação à dose utilizada vai ali mais ou menos de 10 miligramas, não devendo passar de 15 miligramas, tá? O que acontece aqui, né? Você tem proporcional à elevação de dose mais ou menos o aumento de pressão arterial. Então, tanto ali o aumento de diastólica, então conforme você vai aumentando, você vai aumentando de 3 a 5 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Tá? E outra questão também é o aumento de frequência arterial. Tá? Então, assim, conforme você vai aumentando, você aumenta de 2 a 4 batimentos por minuto. Né? Você eleva a pressão arterial. Bom, alguns outros efeitos colaterais que são evidenciados, mais comuns são cefaleia, então, cefaleia, boca seca, né? Boca seca, a própria constipação também, por efeito noradrenérgico, né? Então, aqui, na verdade, os efeitos colaterais são todos decorrentes do aumento de neurotransmissor. Bom, o que acontece, né? Fora isso, insônia, agitação, uma das coisas mais comuns é a presença de agitação. Bom, o que acontece? Ali naqueles pacientes, né, que tem hipertensão, AVC, doença arterial, coronariopata, ou se está utilizando IMAL, inibidor da recaptação da serotonina, drogas que já aumentam a serotonina, em geral ele é contraindicado, né? Em gestante nem se fala, enfim. Bom, o que acontece? Os pacientes com doenças psiquiátricas também é bem importante a restrição do uso dele, porque de fato ele tem um efeito, né, que ele deixa você um pouco mais agitado, e isso pode acarretar alguns problemas para o paciente psiquiátrico, bom? Tá bom? Bom, teve recentemente um estudo, né, o SCOLD, né, o que aconteceu? Ele encontrou, então esse estudo recente, ele encontrou um aumento do risco cardiovascular em quem usa, então aumento do risco em quem usa a sibutramina, tá? Então, o que acontece? Mostrou que 11,4% dos pacientes, 11,4% dos pacientes que utilizaram a sibutramina com fatores já de risco desenvolveram algum evento cardiovascular. E os pacientes com fatores de risco que não usavam, 10,4% desenvolveram o fator de risco cardiovascular, tá bom? Bom, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, no Brasil a droga continua a ser vendida, né? O que acontece é que hoje você não recomenda a utilização dela em pacientes que têm doença cardiovascular, tanto pacientes diabéticos, né? Então, paciente cardiovascular, paciente diabético, o próprio paciente psiquiátrico, né? Deve ficar longe dessa droga, uma vez que é uma droga extremamente delicada para esse tipo de paciente, tá?
Bom, o que acontece, né? A Anvisa teve atualmente uma alteração. Bom, como que está isso em termos de Anvisa? Tá? Bom, a sibutramina, basicamente, ela era categoria C1 pela Anvisa. A C1 quer dizer outra substância sujeita a controle especial, né? E ela foi passada para a categoria B2 da Anvisa, que nada mais é que psicotrópicos anorexígenos, né? Então, fármacos que atuam a nível central e atuam na anorexia, ou seja, são sacietogênicos, tá? Então, foi essa alteração. Bom, agora, tanto o paciente quanto o médico tem que assinar um termo. Então, eles assinam um termo, de responsabilidade, e a cópia ainda fica retida na farmácia, tá bom? Sendo permitida a venda de no máximo 60 cápsulas por receita. Então, a receita fica retida, e no máximo 60 cápsulas. Bom, então basicamente é isso, é um fármaco que aqui no Brasil ainda tem uma comercialização devido a essa regulamentação da Anvisa. Você tem um ganho de peso, uma perda de peso ali de mais ou menos 7%, você tem que sustentar o uso dela. Ela tem uma série de efeitos colaterais, principalmente para pacientes psiquiátricos, para pacientes com problemas cardíacos, para pacientes com problemas hepáticos. Então ela tem uma série de restrições e ela deve ser tomada as devida cautela para o seu uso. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado.